Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, hoje eu vou partir dessa leitura contundente. Eu não vim trazer paz, mas divisão, um contra o outro. Se não fosse Jesus que tivesse falado, hein? Alguém ia criticar fortemente. Juntando com a leitura dos Romanos, infelizmente, como é muito curto o tempo, as pessoas que têm feito formação entendem melhor. Quem não está fazendo formação vai ficar mais boiando. Mas aqui, vou tentar resumir de uma forma bem simples, para tentar ficar... Aqui revela a origem do ser humano, como ele é. Como assim, padre? O ser humano é, na sua origem, o que era antes do pecado. Como? Uma parte corporal, animal, que tem seus desejos, sentimentos, afetos, que nos animais já são controladas pela natureza, eles não têm liberdade para isso. Quem come carne, quem come capim, quem não tem mais, eles não têm o que fazer, eles não vão renovar nada, não tem liberdade. No homem, nós temos a alma espiritual que Deus deu, que nos faz livres, porque nós temos o conhecimento do fim das coisas, que deveria, como era antes do pecado, controlar as paixões, os desejos, os afetos, não controlar, orientar. E a base de tudo isso, o que era a base de Adão e Eva antes do pecado? O que movia o relacionamento de dependência contínuo de Deus? Isso é o ser humano. Guarda isso. Isso é o ser humano que se perdeu depois do pecado. Totalmente. Quando rompeu, a alma espiritual que estava em conexão com Deus, quis ser Deus, porque realmente ela tem uma capacidade de escolher, que o animal não tem. O animal, tadinho, não escolhe o que ele quer. E o homem, rompendo com essa intimidade com Deus, viveu uma vida praticamente animal, potencializada, porque a nossa alma espiritual faz a gente querer tudo ao infinito. Então o homem se tornou egoísta. Por que Jesus está dizendo que vai trazer divisão? E por que São Paulo está falando que antes era escravo? Porque quando você não retorna à posição original do ser humano, as três coisas em harmonia, o seu corpo, a alma e a graça, que antes do pecado original chamava-se dons preternaturais, um está acima da natureza humana, hoje nós chamamos de graça. Se não tiver as três coisas em harmonia, você se torna escravo das paixões, porque as paixões não são controladas, você não consegue controlar, elas são orientadas. Então, se você não tem essa comunhão com Deus, para iluminar sua inteligência na alma espiritual e a sua vontade, para controlar suas paixões, você se torna escravo do mundo. Ora, como tem um monte de zumbis hoje ali, quando eu digo zumbis, eu digo todos aqueles que não estão vivendo a sua vida em função de uma intimidade com Deus. Todos. Os mais inteligentes, entre aspas, para o mundo, aos analfabetos que também não se relacionam com Deus. Todos estão escravos dos seus desejos corporais. Isso é inevitável. Ora, por que Jesus veio trazer divisão? Porque numa família de 4, 5 pessoas, uma
duas, vai retomar a sua posição de criatura e vai se entregar de novo à graça de Deus. Isso vai mudar completamente a vida da pessoa. Por isso que Gaudium et Spes, o documento do Concílio Vaticano II, fala que Jesus revela o homem ao homem. A pessoa que está com a alma espiritual ligada em Deus, tem uma visão de mundo completamente diferente dos demais. As opções fundamentais da pessoa mudam completamente. Ela vai viver sabendo que nasceu para Deus, que o essencial dela é o céu. As escolhas dela no dia a dia vão mudar completamente. Só que os demais das famílias que ainda vivem escravos das suas paixões, como animais piorados, não vão tolerar essas pessoas. Por quê? Porque a pessoa que se entrega cada vez mais ao Criador, revelando quem nós somos, no fundo, incomoda quem está escravo. Aquela que é feliz porque recebe o dom de Deus, independente do que passe nesse mundo, incomoda quem busca incessantemente a felicidade com sua força, com seus talentos, entre aspas, e nunca conseguem. Aquela pessoa que está vivendo a vida íntima com Deus, que se torna uma pessoa virtuosa, que se domina, incomoda quem é viciado, quem vive o vício. Então acaba criando uma divisão inevitável. Quem é de Deus incomoda quem está na escravidão do pecado. É essa divisão que Jesus está dizendo. São aqueles poucos que retomam aquela condição que Deus pensou o homem. Um homem que tem algo animal, mas uma dignidade maior na alma espiritual, mas uma dignidade maior ainda de saber que participa da pessoa divina, de que Deus nos fez para Ele, e que Ele nos quer algo muito maior do que esse mundo, que é participar da sua divindade. Essas pessoas mudam o mundo, enquanto as demais, escravas de si mesmas, escravas do orgulho, da prepotência, da autossuficiência. Talvez a palavra mais adequada é quem se acha alto, mesmo que seja bonzinho, trabalhador, mas se não se rende a Deus, é um escravo que vive na escuridão. Então as pessoas que vão se convertendo, vão incomodando, né? Um filho que era para ser rico, de repente vai ser religioso. Os pais querem prender o filho, né? A esposa que começa a participar e mudar de vida, o marido incomoda, ou vice-versa. Começa a ser chamado de caroca, a família começa a criticar. É inevitável de que as mães, né, que têm muitos filhos, as doutoras médicas que nunca souberam ser felizes na vida pelos diplomas, que optaram pelo profissionalismo, mas nunca conseguiram ser felizes por um vazio interior, se sentem acuadas pelas mães que são totalmente generosas ao Criador e são felizes com muitos filhos. Incomoda? Todos incomodam. As pessoas que sofrem, mas conseguem dar um sorriso no rosto, incomoda quem não tem nada, nem doença, está com uma conta bancária lotada, mas não consegue ser feliz, porque felicidade é dom de Deus. Incomoda? Incomoda ver quem é simples, que se domina, a ver alguém que está sempre dando abertura às suas paixões, sem dominar a si mesmo. Você pega uma pessoa virtuosa, dá inveja. E entre mudar de vida, entre eu mudar de vida
ou denegrir o outro, xingar, destruir a imagem do outro, ou até matá-lo, talvez é até mais fácil destruir o outro do que mudar a mim mesmo. Por isso que existe esse conflito entre os que são do mundo e os que são de Deus. Bem, essa é a base de tudo. Depois, nas formações, vocês podem ver lá como é que funciona essa inter-relação humana, né? Mas nós somos seres espirituais que dominam as paixões e somos totalmente dependentes do Criador. Quem é autossuficiente, enquanto pode, lute para se converter. Enquanto é tempo. Independente se é rico, pobre, bonito, feio. Nós somos todos feitos para Deus, para depender dEle e para viver com Ele por toda a eternidade. Que Deus nos dê a graça de cada vez mais dominarmos as nossas paixões, orientarmos para Deus, iluminar nossa razão e nos dar a capacidade de cada vez mais estarmos de joelho diante do Criador, reconhecendo que nada somos sem Ele, que a nossa origem humana é totalmente dependente de Deus. Não porque Deus quer nos escravizar. O amor de Deus nos liberta. Na verdade, ser dependente de Deus é ser livre. Essa é a questão que está em jogo, né? Fazer o que nós queremos nos escraviza. Mas fazer o que Deus quer nos deixa livres, porque o amor liberta. Ofertório.